Essa semana eu e o Pedro vamos fazer 5 anos de casado. Como esse vídeo sai na sexta-feira, hoje nós estamos fazendo 5 aninhos de casado. Tempo, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas pra gente ter esse bate-papo legal entre amigas aqui, eu vou fazer um lanche. Eu vou fazer uma panqueca de cenoura, que é uma receita que todas as minhas amigas se apaixonam, porque ela realmente é muito boa, muito fácil e muito gostosa. E eu vou fazer pra eu comer enquanto a gente conversa e passando vontade em vocês. Então vamos lá. Eu costumo medir a cenoura nesse medidor de 250 ml. Mais ou menos isso. Uma cenoura grande ou 1,5. Aí você vai pegar o seu liquidificador, vão colocar ovos, açúcar, o azeite, que pode ser substituído por óleo de coco, o que você acha melhor. E eu já aproveito e coloco a essência. Eu vou colocar o restinho. Aí você vai bater antes de colocar a farinha de trigo. Depois que bate tudo, que você acrescenta a farinha de trigo, beleza? Uma, duas. Beleza, só assim já é gostoso. Mas, para deixar mais gostosinho, você vai pegar chocolate. Muito importante você ter uma frigideira que ela é melhorzinha, né? Porque senão vai pregar. Eu tinha uma que assim, eu passava mais raiva que tudo. Então eu comprei essa e deu super certo. Ai, então vamos lá, deixa eu arrumar aqui a câmera, com licença. Não tá no melhor ângulo, mas é isso. Mesmo a minha frigideirinha sendo antiaderente, eu gosto de dar um pinguinho assim de azeite e vir com esse trequinho aqui pra passar, pelo menos na primeira. E aí depois eu vou só sujando, passando isso aqui de novo, sabe? Não encho muito. Coloco. Dica extra. Tampa. O cheiro disso é muito bom. Vocês já tinham comido panqueca de cenoura? Eu vou beliscar mais uma. Mais de baixo. Sério, é muito bom. É muito bom. Vou terminar de fazer aqui, passar meu café e a gente senta ali pra conversar um pouquinho. Vou levar pro Pedro. Então vamos lá, amigas, tomando um cafezinho juntas. Vamos falar um pouquinho sobre casamento. E como a gente tá fazendo 5 anos de casado,
eu pensei em pontuar 5 coisas que eu aprendi nesses 5 anos de casados. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar uma panqueca, porque quando vocês fizerem, eu quero que vocês vão lá no Instagram e me falem o que vocês acharam, porque assim, é surreal de bom. Sério, ela é fofinha. Ela é docinha. Com café. Eu acho muito importante falar sobre essas coisas, porque quando eu casei, eu não tive tanto acesso a isso. Eu não tive a quem perguntar, e não é porque eu não queria, mas é porque não me ensinaram a conversar sobre isso. Então, é muito importante. Isso não vai ser uma dica das 5 coisas que eu aprendi, mas assim, você que vai casar, você que casou, procure alguém para conversar. É muito importante. E falando nisso, acho que o primeiro ponto é converse. Né? Foi uma coisa que eu aprendi e eu estou aprendendo todos os dias no meu casamento. A melhor solução é conversar. Não importa se isso vai doer, não importa se talvez quando você falar não vai fazer sentido, é muito importante você conversar. Eu sou uma pessoa que guardo muito, 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 muito mesmo. Então, quando eu ia falar, eu já tinha acumulado tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu acabava falando mais do que eu precisava, coisas que eu já tinha até perdoado e esquecido, só que por eu ter acumulado tanto, eu vomitei todos os assuntos de uma vez só e isso acabou ferindo o Pedro de alguma maneira. Eu lembro que quando a gente casou, eu percebia que não tinha tanta ação do Pedro em ajudar nas coisas de casa, seja lavando louça, alguma coisa assim. E isso me incomodava bastante mesmo, porque a minha mãe meio que ensinou todo mundo lá em casa, você precisa fazer, você precisa fazer. Então eu vi os meus irmãos fazendo, né? Eu vi os meus irmãos cozinhando, eu vi os meus irmãos cuidando da casa, eu vi os meus irmãos fazendo tudo isso. E aí quando eu casei, eu senti essa dificuldade. E aí eu fui conversar com uma prima minha, que já era casada há muito tempo. E eu fui lá tomar, ela morava perto de casa, eu morava perto da casa dela, na verdade. E aí a gente foi tomar um cafezinho com ela, eu falei, eu tô incomodada por causa disso, disso, disso. E aí foi muito legal que a resposta dela foi a seguinte, você já tentou conversar com ele? E eu, então é fácil assim? E foi isso, eu conversei, pontuei o que era importante pra mim ali, que ele me ajudasse, o Pedro trabalhava fora e eu ficava em casa. Mas eu queria ter essa ação, eu queria que a gente tivesse esse tempo na cozinha juntos, por exemplo. Então eu apontei essas coisas pra ele e ele, uau, então isso é importante pra você? Então ok, eu vou fazer. E assim ele foi se esforçando pra fazer. Então a conversa é muito importante. Muitas das vezes eu vou trazer um ponto de que você precisa fazer por isso, por isso, por isso. E ele traz o ponto dele e vocês conseguem, conversando, chegar na melhor solução pra tudo. Então, conversar é a melhor coisa. Se você tá casando e você não conversa, porque eu fiz isso, né? Você vai sofrer muito mais do que você não precisava sofrer, entendeu? Então, converse. Tudo que tá te incomodando, fale. Tudo que você quer, converse. Não tenha vergonha, você tá casando com essa pessoa, então você não pode ter medo de conversar. E eu tô falando isso pra mim mesmo, porque até hoje eu tenho que me policiar, né? Até hoje eu tenho que pontuar, até hoje eu tenho que entender que, cara, isso é importante. E o Pedro sempre me lembra disso. Amor, você precisa conversar. Amor, você precisa conversar. Então, converse. Esse é o nosso primeiro ponto. Já o segundo ponto é um ponto assim que eu aprendi, estou aprendendo ainda todos os dias, mas que quando a minha chavinha virou para isso, muitas coisas começaram a mudar. Que é o quê? Não force a sua linguagem de amor nele. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor, eu não tenho uma linguagem de amor só. Peraí. A gente brinca entre nós dois que nós não temos só uma linguagem de amor, né? Então, minha linguagem de amor não é só atos de serviço ou palavras de afirmação. Eu gosto de tudo um pouco, mas tem algumas coisas que eu gosto mais, né? Que é expressar. Eu gosto de expressar o meu amor, seja cozinhando, seja cuidando da casa, seja comprando algo, seja... Enfim, e o Pedro, ele já é diferente, a linguagem dele, como ele demonstra amor é passando tempo comigo. Então, não são palavras de afirmação, não são comprando coisas, é passando tempo, é estando ali presente, seja calado, seja conversando, seja assistindo algo, seja dormindo. Então, ele gosta de ter esse tempo comigo. E muitas das vezes eu forcei ele a usar da minha linguagem de amor para comigo. Então, dele expressar, dele vir, dele comprar alguma coisa. E isso não é legal, porque eu estou forçando ele a me amar de uma maneira que ele não demonstra. E é óbvio que você pode conversar com seu marido e falar, olha, eu gosto quando você faça isso, isso e isso. Isso é muito importante também. Mas a gente precisa entender que a linguagem de amor dele é diferente e tá tudo bem. Então, a gente precisa aprender isso.
É claro que a gente deve conversar e pontuar o que é importante, né? Para que a pessoa se esforce. Isso é uma coisa que eu e o Pedro a gente faz todos os dias. A gente se esforça um com o outro, um para o outro. A gente é pontual, a gente é intencional nas coisas que a gente faz. Mas forçar já não é tão interessante. Por exemplo, o Pedro ele já é mais reservado e eu gosto muito de conversar. Ele se esforça para estar comigo, me ouvindo falar. Assim como ele ser mais reservado, eu preciso respeitar o tempo que ele quer estar sozinho, que ele quer estar ali quietinho. Entendeu? Mas é uma coisa que eu paro e penso. Não é algo natural de, nossa, eu preciso, assim, eu não, já tá logado aqui em mim. Não, eu preciso ser pontual. Eu preciso parar e pensar. E isso é importante pro Pedro. Porque se eu não parar e pensar, eu vou falar, olha como ele é egoísta. Ele não quer ficar comigo, ele só quer ficar ali sozinho. Entendeu? Então, meio que a gente não vai mudar, mas a gente vai se esforçar pra fazer algo que a pessoa goste. Entendeu? Então, beleza, finalizamos esse segundo ponto. Vamos pro terceiro ponto, que é priorizar tempos juntos. Seja indo lanchar, seja assistindo um filme, seja tendo um tempo de conversa, seja fazendo um jantar juntos. É muito importante que a gente tenha esse tempo. Hoje, eu e o Pedro, a gente trabalha juntos. A gente fica o dia inteiro juntos. E mesmo assim, no fim do dia, a gente sempre tem um tempinho juntinhos ali, assistindo alguma coisa, conversando, fazendo a devocional. Então, isso também é extremamente importante. Primeiro porque eu tenho que aprender a separar trabalho e vida social, né? Principalmente no meu caso, onde nós estamos trabalhando juntos. E segundo, porque é assim que a gente recarrega as baterias. Tem gente que vai recarregar as energias de uma outra maneira, mas é muito importante que vocês passem esse tempo juntos, né? Pode ser juntos com mais pessoas, mas assim, sozinhos é extremamente importante. Quarto ponto que eu aprendi na raça, lutando todos os dias contra a minha carne e que faz total diferença. Se você entendeu primeiro, faz, insiste, melhore. Como assim? Se você entendeu primeiro que para o casamento ser algo que agrada a Deus, você precisa estar buscando a Deus, converse sobre isso. Olha, vamos fazer devocional juntos, vamos orar juntos, vamos fazer isso juntos. Se você entendeu, por exemplo, vou usar um exemplo do Pedro. Ele entendeu primeiro que estava na hora da gente dar um passo adiante, de mudar de cidade. Ele entendeu isso primeiro e ele que foi lá e falou, vamos fazer. Então, se você entendeu primeiro, vai, conversa, mostra, faz. Não fique esperando o outro, eu não vou esperar o Pedro tomar a atitude de fazer isso. Não, vai lá e conversa. Olha, eu senti, eu achei que é interessante, o que você acha? Vamos orar sobre isso, vamos orar juntos, vamos conversar juntos, vamos chegar numa conclusão juntos. Mas se começou a acontecer um milagre e o que você ouviu, o que você sentiu, o que acha que precisa ser feito, vai acontecer. Claro que pode acontecer, né? Deus, ele é top. Mas, você entendeu? Se você entendeu primeiro, então vai lá e faz. Muito bom. Olha o chocolate. Quinto ponto, que assim, depois que eu entendi, sério, mudou o nosso casamento. Hoje a gente colhe frutos através disso. Isso foi uma coisa que os dois aprenderam, que é incentive. Incentive, apoie, mostre a melhor versão do seu cônjuge. Porque essa pessoa, quando ela é incentivada, principalmente através de você, principalmente nós mulheres, a nossa palavra, ela tem muito poder na vida do nosso marido. Então, se nós abençoamos, ele é uma pessoa próspera. Se nós amaldiçoamos, ele é uma pessoa que não é próspera. Então, incentive. Eu vi o Pedro, eu vi o potencial que o Pedro tinha e eu sempre incentivava ele. O Pedro, ele é muito corajoso para fazer as coisas. A gente brinca que ele é o corajoso e eu sou o que puxa para trás. Né? Que fala, tá bom, vamos com calma, peraí. Mas eu olhar para ele e ver o que é bom nele e eu ter falado isso para ele, eu tenho certeza que isso ajudou ele de alguma maneira, né? Não, porque uma coisa é você achar, outra coisa é você ter alguém que você ama falando o que você é. Então isso foi muito importante, então incentive. Se o seu esposo é bom em marcenaria, fale para ele, olha, você é bom, mostre exemplos, mostre coisas para ele se inspirar. Se o seu esposo é bom em fotografia, fale isso para ele também. Fale, olha como você é bom, o detalhe, todo o cuidado que você faz as coisas. Se o seu esposo é bom administrando, elogie ele fazendo isso. Junto com essa parte de incentivar, uma coisa que a gente vive milagres hoje, por conta dessa atitude, é ajudar um ao outro. Eu e o Pedro, a gente abraçou isso, a gente entendeu que nós somos uma família e nós juntamos as forças. Então o Pedro com algo que ele é muito bom e eu com algo que eu sou muito boa, a gente juntou, se ajudou e hoje, graças a Deus, nós estamos muito bem, nós estamos, sabe, cada dia melhor, cada dia aprendendo mais, claro, com muitos erros, né,
com muitas dificuldades, mas nós estamos indo, nós estamos prosseguindo. Então é o nosso papel, principalmente nós mulheres, incentivar e ajudar. Às vezes só tá faltando um incentivo da sua parte para que ele faça algo que vai mudar o seu casamento e você tá aí, ah não, porque ele só faz isso, só pontua as coisas negativas, deixa as coisas negativas para lá, sabe? Mostre as coisas positivas que ele tem. Esses 5 anos de casamento foram, assim, extremamente importantes para o meu amadurecimento. Eu aprendi muito, 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 muito mesmo. E como meu amigo fala, né, a gente estava conversando sobre... A gente viajou esses dias juntos e a gente estava falando sobre casamentos. A gente estava falando sobre casamento. E aí a gente estava conversando sobre essas pessoas que casam super imaturas, parece que, né, casam só por um objetivo, né, e esquece que casamento é algo muito mais profundo, muito mais sério. E aí uma coisa que ele me falou que eu achei muito legal foi que ele falou bem assim, Marissa, mas você casou e você decidiu ser esposa. Né? Você casou e você falou, você é esposa. E isso eu fiquei pensando, eu falei, caraca, quantas mulheres elas casam e não decidem ser esposas? Elas casam e continuam tendo atitudes de filha. Elas casam e continuam tendo atitudes de pessoas solteiras. E não, agora a partir do momento que você casou, você tem total responsabilidade e dever de ser uma esposa. E o que é ser uma esposa? Acho que isso dá um outro vídeo, hein? Mas é muito mais do que só estar casado, é muito mais do que só cumprir as obrigações na cama, na cozinha, muito mais. Quando você entende o seu papel de esposa real, seu casamento ele muda e ele só vai ficando melhor. Então isso é extremamente importante. Os homens, eles procuram por essas mulheres que sabem o que é ser esposa e que, não é que sabem, né? Mas que anseiam aprender todos os dias, sabe? Que se esforçam todos os dias para ser uma boa esposa. O casamento, ele é bênção, bênção, bênção mesmo, sabe? Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E eu te incentivo a, sabe, orar sobre isso, a buscar, ser intencional sobre isso. Você que já é casada, sabe, ainda dá tempo de você se posicionar como uma esposa que serve ao Senhor. Você que está casando, você consegue se preparar para isso, para começar nessa nova jornada já com os pés firmados na rocha. E que vocês possam viver o milagre do casamento todos os dias. A gente fala que Deus ele se alegra muito quando a gente decide casar. Eu imagino que Deus ele ficou, agora sim, vamos para outra fase, uma fase assim que vocês vão ver como eu sou fiel, como eu amo a família. E ele ama a família. O diabo, o maior objetivo dele é destruir casamentos, destruir famílias. Né? Porque uma esposa que não se posiciona como esposa, um marido que não se posiciona como marido, eles criam filhos que não sabem quem são, para onde vão, o que devem fazer. E assim a gente vai criando uma sociedade que só vai se destruindo. Então, o casamento ele é um ministério muito importante. E o inimigo ele tá doidinho para fazer com que isso não seja visto mais dessa maneira. Por isso que a gente está vivendo nesse mundo tão louco, né? Então, que vocês consigam ver o milagre do casamento na vida de vocês, no casamento de vocês, o milagre de Deus na vida de vocês. E é isso. Espero que ano que vem eu esteja aqui falando dos meus 6 tópicos de casamento. E assim, com muitos mais milagres, com muito mais coisas para contar para vocês. Que é isso, todos os dias a gente tá aqui para aprender, né? Então, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou terminar de comer minha panqueca. Sério, isso aqui é muito bom. Uma lista de ingredientes tá aqui embaixo. Tem mais chocolate, ó.